Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Gosto muito de política pública porque eu digo, quando é política pública é para todos. Sim. Antes disso é para alguns. Sim. E se há um problema, ele tem que ser resolvido para todos. E daí a importância de se trabalhar política pública, de se trabalhar com os governos, pelo impacto e pela equidade que a política pública traz a todas as crianças. Neste dia tão especial em que o mundo cristão celebra o nascimento do seu Salvador, no contexto difícil de um país ocupado há 2000 anos, damos conta que o ano passado foi o pior ano para as crianças do mundo desde a Segunda Guerra Mundial, com 240 milhões a necessitarem de ajuda humanitária e uma crise de solidariedade global que se traduziu em mais pobreza, menos escolas, menos vacinas e um número histórico de deslocados, dos quais metade são crianças. Este ano assinalam-se 35 anos desde que Portugal ratificou a Convenção sobre os Direitos da Criança, um marco que mudou o modo como o país olha para a infância e a proteção dos mais novos. Vamos por isso conversar com Beatriz Imperatori. Ela é diretora executiva do Comitê Português para o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, focada nos 1,8 milhões de crianças a viver no nosso território e preocupada com o facto de 1 em cada 5 delas viver em risco de pobreza. O que é que podemos fazer e que mensagem de esperança é que nos traz nesta noite tão especial? Olá, Beatriz, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda à Rádio Observador. Obrigada, João, obrigada pelo convite e Feliz Natal a todos, não é? Hoje acho que é um dia simbólico, claro que celebramos o nascimento de uma criança. Portanto, enfim, há aqui um alinhamento muito bonito. Este nome Imperatori, isto é Imperatori, é engraçado porque quer dizer imperadores, é muito giro, isto é um nome, imagino que vem do latim. Fiquei a saber que quer dizer general vitorioso, só mais tarde quer dizer mesmo, foi adotado por os imperadores. Mas a tua família tem raiz em Itália, sabes Sim, isso? Sim, Génova. Sei. Génova, que giro. Sim, Génova. Depois foram para o cantão suíço do Ticino e é do Ticino, mais precisamente de Bellinzona, que acabam por emigrar durante... Foi uma zona que foi extremamente pobre no fim do século XVIII e XIX, onde houve grandes fomes. Aliás, a Europa nessa altura teve várias zonas com muitas dificuldades e que imigram nessa altura para as Américas, então também, e mais em concreto para o Uruguai, Montevideo. Que giro. Sério? Então tens família lá que tu conheces? Que giro. Tenho. Muito bem. E alguns ficaram pelo caminho e ficaram por aqui? Não, alguns voltaram. Foi de lá? Vêm de lá? Sim, o meu pai era uruguaio, conheceu a minha mãe no México e fizeram... A tua mãe é portuguesa? A minha mãe é portuguesa. Está bem. Alentejana, de Estremoz. Que giro. E uruguaio, e é engraçado porque ainda colónia do Sacramento e tudo, se falava português, falava-se português lá. Falava-se português, foi fundada por um português, Manuel Lobo. Que é tão curioso. E então, sim, é também outra coincidência. Tens uma história tão gira, só com o teu nome, tens a ONU, já com o teu nome. Tinhas de estar numa agência das Nações Unidas. Muito bem, tu construíste uma carreira ligada à responsabilidade social, à gestão pública. Estudaste Economia, portanto, na Católica, e depois em Harvard, neste programa de gestão avançada. Passaste pelo grande consumo, passaste pelo Instituto de Gestão Financeira e de Segurança Social, até que aterraste há 8 anos aqui na Unicef. É muito curioso porque eu gosto de perguntar com a Unicef, com toda a carga que vocês têm de correr às crianças e às escolas e empoderar as famílias, tudo isto que é importante, a educação e a proteção, tens de ter os escapes. E eu lembro-me de saber, eu pergunto por isso é que eu gosto de perguntar qual é o teu escape, e tu dizes sempre, gosto de ir para o campo, passear 100 horas, tens boas ideias quando vais para o campo e assim... Só tenho boas ideias quando estou descontraída. Aliás, eu costumo dizer, o meu sinal de que há qualquer coisa que é importante parar é, de facto, não haver criatividade, não haver capacidade para repensar, não haver capacidade para ter ideias novas. E aí é quando eu digo, não, Beatriz, vamos parar, estamos a precisar de um fim de semana mesmo sem e-mails, sem nada, e tentar, de facto, recarregar. E quando eu sinto que, de repente, aparece uma ideia nova, eu penso assim, já, estamos lá, vamos conseguir. Cumpriste. E a natureza é o sítio melhor para recarregar e para recomeçar, reiniciar. Engraçado. És também uma leitora curiosa. Lembra-me um livro que tenhas lido não há muito tempo que tenhas adorado.
Ou há muito tempo. O Velar por Ela. Que é de quem? Agora esqueci-me do nome, é o Prémio Goncourt 2023. Okay. Livro publicado em França, sim, há 2 anos. É um romance, um pouco histórico, passado durante todo o século, fim do século XIX, o princípio do século XX, em Itália. E é um romance muito bonito entre duas pessoas, eu diria, improváveis. Um escultor que não nasce escultor famoso, mas que se faz famoso e que tem uma característica física que muitas vezes o torna o último dos homens do estrelato, porque ele é anão, e ela uma princesa italiana que, enfim, os dois há um momento onde se aproximam e têm de facto uma história sempre paralela, sempre apaixonada, sempre improvável. E ele e é ele que durante toda a vida, parecendo que é ao contrário, mas é ele que durante toda a sua vida cuida dela e vela por ela. Amor é cuidar, como dizia outro dia aqui o Daniel Sampaio. Amor é cuidar, é extraordinário isso. Então, bem, é uma boa sugestão e até para este Natal que temos ainda a viver e tal, velar por ela, Jean-Baptiste Andrea. Obrigada. É uma edição da Porta Editora em Portugal, já fico a conceber aqui uma belíssima ideia da Beatriz. Tu tens 4 filhos, 4 filhas, 2 tuas e 2 do teu marido. Exatamente. São todas filhas? São todas filhas. Idades parecidas? Sim, a minha mais nova entre os 20 e os 27. Então já são crescidinhas. Já são crescidinhas. São todas filhas, mas crescidinhas. Cada uma... Qual é a relação delas e tua com as redes sociais? Isto é importante para o que a gente vai falar hoje. A minha... Tu não tens Facebook, és como eu, já percebi. Também não. não, por aí não. E Instagram é quase à força. E LinkedIn, tu dizes LinkedIn... O LinkedIn está lá porque é uma obrigação, sim. Sim, a minha relação com as redes sociais é... Eu diria, por um lado, obrigatória, sim. Por outro lado, são também uma fonte de informação muito importante. Sim. Ou seja, eu não tenho grupos, não vamos considerar o WhatsApp uma rede social, não é? Mas não tenho relações diretas com pessoas através das redes sociais, exceção o LinkedIn, quando são profissionais. Claro. Exatamente, o contacto aí exige uma resposta. Porque tudo isso eu faço ao vivo e a cores. Exatamente. Ao vivo e a cores. Nós nascemos, outro dia vi num debate na televisão, com uma jovem falar disso, nós de facto nós apanhámos isso a meio, não é? E eles já nasceram com isto. Sim, nós não. E por isso, para nós é uma ferramenta. Exatamente. Aos poucos e poucos, portanto vamos conciliando e equilibrando estes mundos, o digital e o presencial, o de carne e osso, como nós dizemos, de uma forma diferente. É evidente que as nossas filhas o fazem de uma forma completamente diferente. Sim. Aliás, mesmo da mais nova para a mais velha. É diferente entre elas. E não é só as redes digitais, nós falamos no e-mail, a minha filha mais nova, o e-mail é uma coisa extraordinária. Pois, aquilo não faz sentido nenhum. Sim. Talvez mais tarde, a nível profissional, ela venha a usar, mas eu lembro-me de começar a escrever e-mails, estávamos a falar da minha família, por exemplo, para os meus primos no Ticino e no Uruguai também. O e-mail era uma ferramenta. Claro. Agora passámos para o WhatsApp. Exato. Mas pronto. São ferramentas. São ferramentas e essa é a minha relação. E como tudo que é em tecnologia, pode ser bem mal usada, pode ser... Essa é a grande questão. Mas quando para, e tive agora uma conversa exatamente sobre isso, sobre a Joana Moreira, que é super voluntária e que faz programas de voluntariado. Quando a gente passa, tudo se resolve na internet e nada ao vivo e as pessoas ela diz, há cada vez menos associações de estudantes, eu não sabia disso, mas mesmo nas faculdades, porque as pessoas resolvem tudo agora por WhatsApp e não sei, e acabou. E não se encontram, não debatem, não reúnem. Isso faz muita pena. Isso, o telefone veio fazer isso. Eu acho que não faz só muita pena. Não contrabalançar. Mas retira muitíssimo. Eu costumo, e nós obviamente, enquanto Unicef, também usamos as redes sociais para passar as nossas mensagens, mas é uma reflexão e eu costumo dizer, as redes sociais obviamente é fantástico, mas nós não podemos esquecer que cada mensagem que nós queremos fazer caber num telefone ou numa rede social é uma mensagem encurtada. Sim. E quando nós sucessivamente fazemos este exercício de encurtamento, o vocabulário não é só vocabulário, é a profundidade do pensamento. Sim. Quando eu escrevo um telegrama, que é isso que eu digo, quando escrevo, por exemplo, um Instagram, tenho que pôr 3 frases naquela imagem, 3 palavras naquela imagem. Exatamente. Eu estou a encurtar, vou à substância, tento ir à substância, mas perco profundidade, perco cores, e portanto, daqui a alguma... Atenção, tudo isto com um bocadinho entre aspas, não é? Mas alguma linearização do nosso próprio
pensamento e da nossa capacidade de análise, do espaço para termos uma reflexão crítica sobre as coisas, porque demora tempo. É aquela história do apurar, não é? Eu ponho qualquer coisa ao lume e vou apurando, vou debatendo ideias. Não estou contra ninguém, mas preciso de alguém que faça o meu contraponto. Cozinhar aquilo, entre aspas, aquele banho-maria. O contrário, não é? Aquela função... É assim que evoluímos do nosso pensamento. Exatamente. E saber conversar, que é uma arte. É uma arte. É uma arte. E é essencial. É essencial e eu acho que é também isso que nós perdemos e que temos que voltar a cultivar. Mas muito importante. Deixe-me dizer-lhe, também acho que nós estamos num momento pendular. Ou seja, nós temos uma ferramenta nova, quer nós queiramos, quer não, todas estas ferramentas são novas, e nós estamos a tentar trazer, digamos assim, o pêndulo para um sítio mais equilibrado. Esta questão da proibição das redes sociais para menores de 16 anos, que agora... Nas escolas? Aí dos telemóveis, agora... Assim exatamente, na Austrália, não pode entrar no Facebook, o Reino Unido está a considerar, enfim, a União Europeia está a olhar, etc. Porque perceberam o que estava a fatura disso. Sim, mas que vamos lá ver, não é a proibição que vai resolver as coisas, também temos que ter consciência disso, e portanto acredito que vamos ter aqui uma aprendizagem... Isso. Mas todos nós, porque é difícil neste momento, nós não temos como ensinar os nossos filhos porque eles sabem mais que nós. Exato. E portanto nós temos pela primeira vez um fenómeno que é, não são os pais que vão ensinar os filhos. Exatamente, porque eles sabem mais que nós. Voltamos à conversa. A capacidade de estabelecer uma conversa com significado sobre uma ferramenta que é muito mais deles do que nossa, não é? Que eles usam de uma forma livre que nós já não sabemos sequer monitorizar, não quer dizer controlar, mas quer dizer perceber, monitorizar, compreender o que é que lhes acontece ali. E, portanto, isto é tudo um mundo novo para os adultos. Para os adultos. E depois, como transformar isto e trazer, de facto, esta experiência também das ferramentas digitais de uma forma empoderadora, sã, para estas novas gerações é de facto aquilo que temos que pensar. Acho essencial essa coisa que disseste, que é a linguagem, encurtando os textos, a linguagem fica mais curta e, portanto, o pensamento está associado à linguagem, também não se desenvolve tanto. E nós precisamos desse pensamento crítico até para fugir destas coisas, destes algoritmos e destas fake news e estas coisas que nós temos que perceber. Então, só com pensamento crítico, literacia informática até, é que nós conseguimos chegar lá. É muito curioso. Literacia informática, literatura. Esquecemos que a literatura complexa... Falar de livros, não é? Exatamente. Também tem aqui... Unicef, fundada em 11 de dezembro de 1946 das Nações Unidas, o nome original é United Nations International Children's Emergency Fund, portanto, a ideia era prestar ajuda de emergência às crianças europeias afetadas pela Segunda Guerra, e depois foi alargada mais tarde, claro, pronto, está em 190 países, só vive de contribuições voluntárias. Aqui é já um problema, porque Beatriz, a subfinanciamento em todas as agências das Nações Unidas e o descrédito, eu ia dizer isto, o descrédito, há muita gente já não quer nada com a Organização Mundial de Saúde, nem com a ONU, diz que não fazem nada, não tem poder nenhum, de repente rebentaram as guerras aqui ao lado outra vez e portanto, há um subfinanciamento que estão a registrar, que se está a registrar e coloca novos desafios. Investir na ajuda não é caridade, é responsabilidade. Isto dizia o responsável do Unicef Europeu, com quem tiveram, aliás, vocês num evento agora aqui que celebrou os 35 anos da Convenção em Portugal. Que foi ali no CCB, e ele falava nisto, o Bruno, esta importância do investir na ajuda não é caridade, é responsabilidade. Sim, o Bertrand Benvel dizia isso. E isso é extremamente importante. E há aqui duas... Eu olho para o financiamento voluntário da Unicef de uma forma muito positiva. Eu acho que só porque... Como nós temos que, no fundo, provar a relevância do nosso trabalho, isso mantém-nos todos os dias muito alertas. Exato. E, portanto, não há aqui espaço para grandes desperdícios, para dormir na formatura. Não há, porque nós sabemos que isso terá um impacto direto em todos aqueles que são os nossos financiamentos e doadores. Escrutinados hoje em dia, não é? Super escrutinados e, assim, nós temos, enfim, como qualquer empresa comercial, provar que a nossa proposta é boa, tem uma mais-valia e tem impacto. Accountability é o que eu acho. As pessoas têm que ser accountable, porque há muitas... prestar contas do que é que fizeram. Eu acho que muita gente não contribui às vezes, Beatriz, porque para que é que eu vou dar dinheiro? Para ajudar a fome no Sudão? Para quê? Vai chegar lá e fica nas mãos dos militares e fica na mão do governo. É verdade. Mas eu digo duas coisas. Que isso não o impeça, ou a impeça, de manter o seu apoio àquelas que entende que pode dar. Agora, o que isso não pode ser desculpa é não tenho nada a ver com isso. Exato. E aí voltamos à outra perspectiva. Solidária entre povos e responsável. Eu costumo dizer, nós não podemos andar pelo mundo só a viajar e a tirar tudo aquilo que os países têm de melhor, não é? E achar que não podemos fazer nada por eles.
ou por outros povos ou outros países que não têm tanto payback, como nós. Fazer um bocadinho de retribuição social, não é? Com certeza. Se gostámos tanto, divertimos tanto, foi tão bom, não sei Aquela história, somos um cidadão do mundo, vírgula, responsável. Pois, é o tal, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E num mundo que é cada vez mais conectado, mais interligado, mais interdependente, a nossa pequena ação diária, a nossa pequena ação, mesmo que nós achemos que é simbólico, no todo faz uma enorme diferença. E, portanto, eu acho que aqui o importante é não ficar indiferente ao outro, não ficar, e por vezes eu sinto isso, que nós ficamos esmagados pelos enormes números, não é? Estava a falar, são milhões de crianças. Sim. 240 a precisar de ajuda no passado. Mas não nos podemos deixar soterrar pela dimensão e o peso desses. Mas temos que fazer. Um alerta, não é? Exato, é um alerta porque há muita gente que precisa. Há 50 mil crianças que precisam no mundo inteiro e que ainda têm fome, as pessoas se calhar não ligam muito a ser. Há 140 milhões de miúdos, não têm que comer, não vão à escola e não conseguem, estão em trabalho infantil, estão em escravatura, não sei o quê. As pessoas aí, bolas, isto não mexe com as pessoas, de facto é impressionante. Mas eu acho que o mais importante é isso. Vinhamos a o crescer nosso pequeno e a melhorar gesto. tanto nos últimos anos. Mas atenção, não é o doador individual que tem mudado. Não é só esse. Obviamente, esse... É institucional, os governos e as coisas? São sobretudo os governos neste momento onde existe um equilíbrio diferente geopolítico, internacional. Tudo mudou. Existem fatores internos domésticos que neste momento se sobrepõem à cooperação internacional, ajuda ao desenvolvimento, e falamos não só no aumento dos orçamentos para a defesa nacional e segurança. São essas as duas grandes áreas que são tidas, enfim, como a justificação para não poder continuar a apoiar da mesma forma. Sim, mas eu entendo que exatamente por estas mudanças geopolíticas que nós neste momento enfrentamos, que as organizações que existem atualmente, dois exemplos diferentes no nosso espaço, as Nações Unidas por um lado e a União Europeia pelo outro, têm uma relevância cada vez maior. No entanto, têm obviamente que fazer o seu trabalho de casa para se adaptar, uma numa perspectiva mais económica, de construção e consolidação de um bloco, a outra numa perspectiva global, onde esta dimensão que é tão importante da cooperação e da solidariedade entre os povos, nós temos que a manter viva. E eu costumo dizer que nós vivemos, eu espero que não seja um ponto de inflexão naquilo que é o valor dos direitos humanos e especificamente dos direitos da criança, mas um ponto de reflexão. Ou seja, que tendo, e relativamente à Convenção sobre os Direitos da Criança, que este ano assinalamos os seus 35 anos, basta ler para ver como ela é tão atual. O que nós temos que fazer, obviamente, é mudar os nossos óculos. Eu não posso ler e achar que os meus instrumentos, ferramentas para fazer acontecer em Portugal, hoje, são os mesmos que eram há 30 anos atrás, ou em 1974, se quiser, falando no período democrático. Sim, agora debateram muito isso também neste evento que marcou estes 65 anos, que se foi celebrado no CCB, em novembro, esta questão que eu gostei muito disso, os desafios para os próximos 35 anos. Portanto, em 35 anos mudou muito a infância em Portugal, e os próximos, se calhar, vai mudar muito mais. E mais rápido. E mais rápido. E, portanto, mas tem que ser para melhor. melhor. Anotaram as coisas, exato, mas depois anotaram os pontos onde de doença mental, alterações climáticas, vão pondo a educação, as escolas, tudo, o que era preciso de facto mudar e o que é que se pode fazer ainda e o que é que tem de se fazer ainda. Esta coisa de 59, o ano em que eu nasci, houve a Declaração dos Direitos da Criança pela Assembleia Geral das Nações Unidas. E depois há a Convenção, é 89, 30 anos depois. Não é a mesma coisa, então? Não é a mesma coisa. A força, digamos que uma declaração é uma declaração, sim. A força da Convenção a Convenção, no fundo, depois é integrada em todo o panorama legislativo e regulamentar, nomeadamente dos próprios países, okay. E os países aderem formalmente a ela e dizem, sim senhor, eu reconheço tudo isto e eu vou, de alguma forma, realizar todos estes direitos, vou reconhecer primeiro todos estes direitos no nosso enquadramento jurídico legal e a partir daí vou trabalhar o nosso enquadramento. Por isso é que foi adotada num raro momento de unidade global. É extraordinário dizer isto, porque de facto o mundo inteiro, 190 países disseram, sim, queremos isso, é o Tratado de Direitos Humanos mais ratificado do mundo. É extraordinário. A Convenção dos Direitos e o mundo vivia uma época, foi o Muro de Berlim, foi o momento dos anos 80, ao fim dos anos 80, ao princípio dos anos 90, a abertura... Os líderes mundiais adotaram este compromisso histórico com as crianças de todo o mundo, prometeram protegê-las e fazer cumprir os seus direitos. E Portugal foi um dos primeiros a dizer, sim senhora, isto faz todo sentido para nós e estamos também num momento muito especial, não é? Passados 15, quase 20 anos do 25 de Abril, onde de facto se abria aqui e havia
uma satisfação em poder fazer acontecer coisas que antes não eram possíveis, e todo o mundo associativo também que se estrutura no fim dos anos 70, que é o nosso caso, o Comitê Português para a Unicef, nasce em 79. E nasce em 79 não era que antes não houvesse. A nossa fundadora, a Sra. Maria Violante, o que fez foi, ela tinha papelarias e então vendia os célebres cartões de Natal da Unicef, e já era esse um donativo para a Unicef. Não se podia formalizar enquanto associação, porque não era possível, dado o contexto político que nós vivíamos, e portanto é por isso que apenas em 79, e aí a própria Unicef que convida, digamos, os membros fundadores desse movimento a formalizarem o Comitê Português Nacional para a Unicef, e é assim muito que nascemos. Como é que aconteceu esta tua aproximação à Unicef, Beatriz? O que é que te despertou? Como é que te convidaram? Eu estava no Instituto de Gestão Financeira, eu tinha, enfim, foi um período onde aprendi muitíssimo. Eu tinha muita curiosidade em perceber o que era trabalhar na administração pública e do lado de lá, digamos assim, e depois entendi que era um projeto que tinha terminado, tinha cumprido os seus objetivos, e comecei à procura de uma coisa nova. E um dia recebo uma chamada a dizer: olha, temos isto aqui para si. E eu disse: Unicef, mas isso será? Isto são coisas de Natal? Não, eu por acaso sabia que não era, porque eu era amiga da Unicef África, há muito tempo. E disseram-me: não, mas isto faz sentido para si, porque a Beatriz é de economia, tem um determinado entendimento, enfim, várias ferramentas de entendimento sobre o que é o desenvolvimento, o que é a questão económica, fez também... Tem a sua experiência relativamente, enfim, a um setor mais privado, empresas de produtos de grande consumo, como estava a dizer. Sim. Eu gostei e continuo a gostar de tudo aquilo que é concorrência, regulação, enfim, foi um momento muito, muito bom da minha carreira profissional. Depois ganhou a sensibilidade quando esteve no Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, porque tudo o que é a questão social, e sob a minha responsabilidade eu tinha... todos aquilo que chamamos os bairros sociais que estão na esfera do Instituto de Gestão Financeira, e isso deu-me realmente um conhecimento e uma sensibilidade a aspectos que eu não tinha, enfim, naquilo que eles querem dizer. E portanto, o pitch foi qualquer coisa: isto faz tudo sentido neste lugar, venha ver. E eu disse: tá bem, vou ver. E quando percebi o que era o lugar, entusiasmei-me. E, portanto, preparei-me, investi, enfim, quando as coisas nos entusiasmam, sim, e foi um longo processo, mas que teve também uma parte internacional, enfim, muito entre cá e lá. Durou um bocadinho mais do que qualquer um de nós gostaria, quando queremos muito... No Senegal, foi esta viagem ao Senegal? Isso foi depois, foi quando entrei, foi a minha primeira... Sim, foi a minha primeira viagem. Programas em Dakar, da Unicef, de acolhimento para mães adolescentes e para rapazes separados das famílias e tal. Mudou-te muito isso? Impactou-te? Sim, impactou-me tanto que eu... O miúdo do táxi, digamos assim. Conta lá. Sim. Então, eu tinha entrado em setembro. Essa viagem foi no ano seguinte. Estamos a falar em 2019, há 6 anos, sim. Abril, por aí. E eu ia com imensa expectativa, claro, e imensa curiosidade: o que é isto da Unicef no terreno e o que é que são os programas. Então, já aterrar no Senegal, em Dakar, foi uma... Enfim, é sempre uma paisagem diferente. Sim. Que passa, de facto, enfim, por muitas pessoas e muitas realidades diferentes logo ali. E depois nós fomos visitar primeiro essa casa de mães solteiras. Há evidentemente um estigma grande para mães solteiras. Era uma casa que era gerida por duas senhoras extraordinárias. Aliás, entrava-se naquela casa das mães e sentia-se uma energia, um bem-estar, o sorriso, a gargalhada, os bebés. Mas elas eram senegalesas, eram de lá? Não, elas eram francesas. Ok. Mas geriam aquilo? Geriam aquilo, exatamente. E era uma casa onde a Unicef apoiava do ponto de vista técnico e formativo também. Okay. E foi foi extraordinário. E acompanhou-nos nessa visita o responsável de uma casa de rapazes não acompanhados, os tais que separados das famílias, separados das famílias. Guerras, migrações, que é um dos grandes fatores de... Enfim, as famílias nas grandes migrações podem separar-se, há momentos de risco, de perigo, e os miúdos, as crianças perdem-se das famílias.
E passaste de uma coisa com as mães super sorridentes e esperançosas para uma coisa mais difícil dos miúdos. Uma coisa muito difícil. Que foram afastados dos pais. Que foram perdidos, sim. E então entra-se num prédio, outra casa. O senhor diz, já que estão aqui, porque é que não querem vir visitar também? Também era um programa da Unicef também. Era também apoiado pela Unicef, e aliás era por isso que eu também estava ali. E nós dissemos, claro, vamos, e fomos, apesar de não estar no programa, fomos. Sim. Lá chegámos, o prédio em si já completamente diferente, o outro tinha cores vivas, tinha cor-de-rosa, lembro-me muito cor-de-rosa, muito branco, cores alegres. Sim, alegres. Tudo um branco sujo, sombrio, aquele azul de escola um pouco desbatido, muitos bancos, muitas secretárias e rapazes muito pequeninos. E quando eu digo pequeninos, é mesmo pequeninos, é 2, 3 anos, depois consoante íamos subindo e eles iam ficando mais velhos. Aquilo tinha 3, 4 andares, agora não me consigo lembrar bem, e era dos mais novos para os mais velhos. Chegaste aos 5 anos? E cheguei aos 5 anos e estavam numa sala, tudo muito escura porque as janelas são pequeninas, sempre, é assim a arquitetura, não tinha muita luz, e estava um professor, um monitor, a fazer, com um grupo de miúdos, e estavam todos a fazer desenhos. E o monitor pede a um, diz assim, então conta lá, o que é o teu desenho? Mostra lá o teu desenho. E então é um táxi. É um táxi e dentro do táxi está uma criança e depois um adulto. E o miúdo diz, eu fiz aqui, sou eu com o meu pai. Então sou eu com o meu pai, não, é um táxi. Mas é um táxi? Sim. Então, mas porquê um táxi? Como é que vais apanhar um táxi sozinho? Não, eu vou apanhar um táxi porque é este táxi que me vai levar ao meu pai. Incrível. E aquilo são aqueles murros na barriga. Sim. Que há um momento... E foi a minha primeira... Não, estavam todos. João, estavam todos. E quando uma criança desenha, a criança está-nos a contar qualquer coisa. É uma comunicação não verbal, ainda há bocado das mais importantes. É a comunicação não formal, não verbal. Exatamente. E para as crianças é por isso que é tão importante o desenho. Nós muitas vezes em teatros de guerra e de violência, etc., a primeira coisa não é falar com as crianças. A primeira coisa são brinquedos, dá-lhes cores, papéis e cores. Papéis, lápis, para eles exprimirem. E depois... o resto vai chegar. Quantas vezes não há aqueles do luto que é que depois a criança e a mãe no céu é um anjo, que é este pássaro com a casa e uma auréola? Assim é a minha mãe, que acabou de morrer e as pessoas dizem, é verdade, a mãe dele aconteceu isto e tal. Aconteceu. É incrível, e é assim que eles comunicam isso. Exatamente, é como eles deitam as coisas cá por fora. Catarse. E como mastigam as coisas, é as duas coisas. E portanto essa foi uma viagem... Aliás, eu liguei para casa, para o António, e disse, António, não tenho bem certeza que isto seja para mim. Porque foi um murro no estômago, assim, uma lágrima assim forte. E disse, não sei se tens estaleca para isto. Não sei. E depois a resposta foi, quando voltares... falamos, e depois exatamente. Vês. Depois já vemos. Exatamente. Dorme deixa sobre passar. O sim, deixa passar. Mas foi preciso deixar passar bastante tempo. Muito bem, então em 79 é quando se fundou a Unicef Portugal, fizeste esta viagem, tinhas feito esta viagem, aliás, não fizeste esta viagem ao Senegal. A infância mudou muito nestes últimos 35 anos. O analfabetismo de 11% passou para 3%, a escolaridade era de 9 anos, passou para 12%, e agora já aumentou outra vez. Duplicação do número de crianças que têm educação pré-escolar, a redução da taxa de mortalidade, alargamento das coberturas de vacinas, que aliás nós fomos também uma referência internacional, 98% levam as vacinas do primeiro ano de vida, isto é um case study, Portugal, o que é muito bom, mas ainda falta garantir muitas coisas, desigualdades, pobreza infantil, tu dizes qualquer coisa como 1 em cada 5 crianças passam situações de pobreza, e o que é complicado, e as coisas não estão a melhorar muito a nível económico neste momento. Não. Tu sentes que a Unicef também pode ter aí uma função importante, um papel importante? Tem. A Unicef tem e tem sobretudo, às vezes é um trabalho um pouco mais escondido, enfim, porque é um trabalho que é preciso ser feito com o governo, porque é um trabalho que é preciso ser feito com aqueles que fazem a política pública e os instrumentos públicos. E eu gosto muito de política pública porque eu digo, quando é política pública é para todos. Sim. Antes disso é para alguns. Sim. E se há um problema, ele tem que ser resolvido para todos.
E daí a importância de se trabalhar a política pública, de se trabalhar com os governos, pelo impacto e pela equidade que a política pública traz a todas as crianças. Mas há de facto duas dimensões muito importantes e que nós trabalhamos atualmente. Uma é a pobreza, como disseste, e este ano, pela primeira vez, nós fazemos, cada vez que há eleições, nós temos uma iniciativa que se chama Tenho Voto na Matéria. E eu tenho voto na matéria a perguntar a todas as crianças e jovens em Portugal, afinal, qual é o teu problema, o que é que tu achas que podia ser melhorado? E há 3 anos consecutivos que nós temos sempre o top 3 é sempre igual. É saúde mental, discriminação e redes sociais. E tudo isto depois está interligado. E pela primeira vez este ano subiu de lado de baixo cá para cima até ao 4º lugar a pobreza, que é extremamente preocupante. Ou seja, neste momento, os jovens, as crianças têm consciência da dificuldade económica das suas famílias, dos seus pais, o que é que custa ir ao supermercado, em vez de comprar carne, vou comprar mais batatas, e fazer todos estes trade-offs que os miúdos veem no corredor do supermercado. Mas comprar uns ténis, não sei o quê, vão ter umas sapatilhas mais baratinhas e ele tem que ser... Se houver. Os pais dizem, não se houver. Pois. Se houver. Este filho não pode ser este ano, eu lembro sempre do Natal, não, isso não te posso dar, não sei o quê. Sim. Mas, e cá está o consumismo, como tu dizes. Para além do consumismo, mas o interessante aqui é ver como os miúdos têm esta percepção, sabem o que é que custa às famílias e sentem-no depois diariamente. Há muito esta discussão que é, mas a criança não é pobre. Não, a criança sente as condições da pobreza. Claro. E, portanto, a criança sim é pobre. E sente o ambiente em casa, pelo menos. Exatamente. Portanto, essa é uma dimensão fundamental e nós temos tido pequenos ganhos relativamente à pobreza, portanto, estatística, mas não temos alterações estruturais. E é aí que temos que trabalhar com o Governo. E é entender como é que nós podemos alterar estruturalmente, porque 20%, 1 em cada 5, 20% é muito. Nós temos que baixar isto de uma forma progressiva e sustentada. E isso é um desafio muito grande. O outro tem a ver com a violência. E com a violência em Portugal, infelizmente, nós ainda temos um enorme tabu em falar sobre violência. No ano passado, 1,3 milhões de pessoas relataram que foram vítimas de violência na infância e houve mais de 1.041 vítimas de abuso sexual. Isto é imenso. Isto é imenso e isto não se passa com os outros. Sim. É importante. Sim. Isto pode-se passar nas nossas famílias. Isto é horrível. As pessoas não gostam de dizer isto, mas temos que falar. Nós tivemos recentemente, agora nas notícias, mais um caso que toda a gente achou. Como é que é possível ali? Um super advogado que, exatamente. Como é que é possível muito ali? Bem cotado. E eu disse, é possível ali e é possível noutros sítios ainda mais próximos. Exato. E nós temos que olhar. A minha satisfação relativamente ao número de queixas que está a surgir, sim, ter aumentado, é porque eu vou pensar assim, eu estou a pensar assim. Então, a nossa permissividade relativamente a determinadas práticas está a reduzir-se e temos mais queixas. E a nossa sensibilidade também está a aumentar e temos mais queixas. Eu espero sinceramente que o número de queixas continue a aumentar, porque nós, enquanto Unicef, obviamente, conhecemos esta realidade em muitos outros países. Há 4 anos eu falava disto e as pessoas não tinham a menor ideia de qual era a prevalência em Portugal. E nós dizíamos números inferidos, como 140 mil crianças por ano. E as pessoas diziam, não pode ser. Então, porque é que Portugal é diferente dos outros países e porque é que a prevalência em Portugal será diferente da prevalência noutros países? Portanto, eu digo assim, nós ainda temos muito para trabalhar relativamente à violência, muito concretamente a violência sexual, que é uma das piores formas e mais abomináveis. Mil crianças, há 3 anos, 170 mil vítimas de abuso sexual em Portugal. É tremendo. Atenção, é uma estimativa, mas é uma estimativa feita com as mesmas prevalências, exatamente. Do INE, não é? Sim. E de outros países. E, portanto, nós neste momento, e foi por isso também que fizemos a Aliança para a Proteção das Crianças, que o que pretende é reunir à volta desta ideia de necessidade de criarmos mecanismos de prevenção da violência, porque nós sabemos pela primeira vez que a violência é prevenível. E sabemos isto cientificamente, com experiências, constatações, estatisticamente, como falávamos, e, portanto... O que é preciso fazer, então, Beatriz? O que é que temos que fazer? Escolas, é encarar, antes das escolas. Famílias? Sim, famílias. Desde a gestação. Os primeiros 1000 dias da criança, que são chamados 1000 dias de ouro, não é? Que são os primeiros 3 anos, onde já conta a gestação, os 9 meses da gravidez. Sim. Temos que acompanhar a grávida desde o início. E se nós encararmos a violência como é sobre a criança, uma questão de saúde pública, Exato, o que eu gosto de dizer é, então nós temos que
formar a vacina contra a violência. E esta vacina começa com uma ação de acompanhamento e de formação desde a gravidez. Da parturiente até da mãe, aos 3 anos da criança. Exatamente, até aos 3 anos da criança. E isto é a ação do Serviço Nacional de Saúde, okay? SNS, que já tem um excelente acompanhamento e, portanto, o que precisa neste momento é de integrar de uma forma explícita, porque existe aqui ou ali já alguma preocupação, mas ela tem que ser feita de uma forma explícita, onde tem que haver capacitação dos profissionais de saúde para que, desde a gestação até ao acompanhamento dos pais, ao acompanhamento da criança, nos primeiros 1000 dias, ou seja, 2 anos de vida, até aos 2 anos da criança, de facto existe aqui uma ação concertada, integrada, explícita, para prevenir, identificar, prevenir e, sobretudo, aqui uma perspectiva também muito importante, que é: os pais não nascem ensinados. Sim. Temos que nos ver livres deste mito e temos que ser muito mais profissionais aqui também. E, portanto, temos que dar, nestes princípios, as ferramentas que os pais, que a nova família precisa para entender o que é o crescimento do seu filho, entenderem-se um ao outro e terem muitas vezes alternativas àqueles que podem ser alguns instintos que não deveríamos ter, vou dizer assim. E, sobretudo, também para criar sensibilidade àquilo que é permissível e àquilo que não é permissível. E, portanto, é todo este trabalho, e eu diria que a vacina, esta perspectiva de vacina contra a violência sobre as crianças, é isto que é o grande desafio e é isto que esta aliança, que já tem vários parceiros, de facto pretende... Aliança pela prevenção, foi falar pela neste prevenção, evento. Exatamente. Miguel Maio, Ruta Agulhas, minha querida amiga Ruta Agulhas, Hugo Rodrigues, a Florbela Paraíba, do Camões e, claro, o Bertrand Benvel, que veio falar, faz esta ligação. Sim, e o Benjamin Perks, que foi aquela pessoa, enfim, que ele tem uma... Ele tem, olha, a propósito de livros interessantes, a biografia dele, Benjamin Perks, muito interessante, que fala só exatamente disto: como prevenir a violência sobre as crianças. O nome dele escreve-se como Benjamin quê? Perks. Perks é P-E-R-K-S? KPS. Ok. Sim. Então isso é bom ter essas ideias. Outro livro. Boa, mas são muito bom livro. Os novos desafios então da infância, falou-se nisso, a tecnologia, os riscos, o excesso de informação, os contactos sociais, cyberbullying, as de coisas, a ditadura dos likes. As desigualdades, portanto, por exemplo, a cobertura contra o sarampo estagnou em 2010, 85% das crianças das famílias ricas são vacinadas, na África subsaariana é uma miséria. Há coisas, e estas desigualdades também, a Unicef está sempre atento a isso. As crises ambientais, cada vez dá mais ansiedade aos jovens e às crianças. É engraçado, e mesmo tu foste à televisão uma vez falar das nossas escolas e as nossas instituições não estão preparadas para estes fenómenos extremos que estão a acontecer e vão acontecer cada vez mais. Portanto, a questão de preparar as escolas. Sim, as escolas e os alunos. Ou seja, é uma das coisas que eles pedem, que é... nós precisamos de mais conteúdos, nós precisamos de conteúdo científico para perceber o que é que acontece, porque é que acontece, e sobretudo em Portugal, e depois precisam de instrumentos para perceber. Então, eu, por um lado, vou ter que me adaptar, vamos todos ter que nos adaptar, claro, pensando que não vai ser o pior que vai acontecer, mas estamos em mudança já, não podemos negá-lo, portanto vamos ter que nos adaptar, e os jovens e as crianças precisam de saber. Escassez da água, ondas de calor, a desertificação do interior que vai aumentar, as pessoas vão migrar mais para as cidades no litoral. Tu estás a avisar para isso. Todas as pressões que nós já sabemos e que estamos a ver todos os dias, sim, não é? vão-se intensificar. Vão-se intensificar. O padrão da chuva que já mudou, nós temos visto nomeadamente agora. Portanto, tudo isso é importante. E quando falamos de escolas, falamos aqui nesta dupla dimensão, não é por e obviamente formação aos professores, aos educadores, que também precisam. Isto é matéria nova. Isso tem a ver com a coisa que estava a dizer, os pais não nascem ensinados. Mas cá tem que haver ações de formação online para pai, dicas. Para todos. Livros, para pais, para professores, cursos, para educadores, tudo. Todos. E, portanto, as alterações climáticas, padrões de doença, nós falamos. Nós sabemos que os mosquitos estão a subir. É um exemplo, não é? Portanto, sabemos que provavelmente vamos ter... o dengue e não estou a dizer que vai acontecer, mas é evidente que vamos ter que provavelmente adaptar o nosso plano nacional de vacinação também. Exatamente. Não é? Nós sabemos isso e, portanto, as alterações climáticas são completamente transversais à vida das crianças, tocam desde
a adaptação de infraestruturas, a adaptação de conteúdos curriculares, a adaptação de um Plano Nacional de Vacinação. É muito curioso, tu falavas às vezes do Ministério da Criança, e é engraçado que há estes exemplos. A Irlanda tem um Ministro para os Assuntos da Criança e do Jovem, a Noruega tem um Ministério das Crianças e Famílias, a Espanha tem o Ministério da Juventude e da Infância, criado há 2 anos, Nova Zelândia tem o Ministério para a Criança, é muito giro. E há também, nós agora temos em 20 segundos vamos falar de cada uma destas, desde há uma década, este programa das Cidades Amigas das Crianças, é uma coisa também que vos envolve, não é? Cidades Amigas das Crianças é um programa nosso, não nos envolve, é mesmo nosso. Já há 32, não sei se já os candidatos já estão incluídos, 32 municípios empenhados em colocar os direitos das crianças no centro das suas políticas, como Braga, Cascais, Funchal, Guimarães, Lisboa, por aí fora. Isso é extraordinário. E o que é esta coisa da maior lição do mundo? A maior lição do mundo é uma iniciativa com a Direção-Geral de Educação, não é? Com a Direção-Geral de Educação, que fazemos sempre, muito vocacionada também para esta questão das alterações climáticas e para a reflexão sobre elas, ainda que todos os anos tenha algumas nuances. Mas nós temos um programa com as escolas... Isso tem a ver com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não é? A maior lição do mundo tem. Sim, exatamente. O programa das escolas é um programa mais transversal. Aliás, os 2 programas, neste momento, entre as Cidades Amigas das Crianças e as escolas, já atingem cerca de 500 mil de crianças em Portugal e, portanto, são 30% das crianças em Portugal. Exatamente. É muito bom, tem muito impacto. O programa das escolas tem uma enorme ênfase na participação e, como eu digo, de aprender a participar. Aprender a participar é aprender a falar, aprender a escutar o outro, aprender a perder argumentos, a debater, a gerir frustrações e a ter uma melhor relação com toda a comunidade escolar. Ou seja, este programa nas escolas pretende transformar a relação que nós, eu vou dizer assim, o adulto manda, a criança ouve, para o estabelecer um diálogo e, portanto, uma compreensão diferente e uma integração que é tão importante porque a realidade das escolas mudou e nós falamos de crianças com necessidades especiais, de crianças ditas normais, mas de crianças que vêm de longe e o importante aqui é que as crianças se entendam. Tudo isto se pode saber pelo vosso site? Está lá tudo. E mesma coisa das escolas e das cidades e não sei o que, está lá tudo? Tudo. Ou então unicef.com? É o quê? .pt. unicef.pt. Não perca isto, Beatriz Imperatório. Nós temos que terminar agora, o nosso tempo voou, mas neste dia tão especial, uma última mensagem de boas festas também para ti, para a Unicef, para todas as crianças do mundo, hoje que celebra uma criança tão especial, e agora quero os teus votos também para que corra tudo bem. Manda votos de boas festas para as pessoas. Votos de boas festas para todos e sobretudo, e o Natal é um momento de alegria. Eu estou a dizer isto porque ontem nós fizemos a nossa... E quem trabalha neste setor é sempre positivo, porque nós sabemos que é possível mudar o mundo e, portanto, o que eu desejo a todos é um momento de alegria, em união, com gratidão, na perspectiva de que o próximo ano será melhor seguramente, porque nós tentamos sempre ser melhores todos e nós seremos sempre um projeto inacabado. Portanto, enquanto estamos inacabados, podemos sempre fazer melhor. Beatriz Imperatória, bem-ajas, boas festas. Obrigada.